Essa... Ei, meu Deus, eu lendo errado o que eu me escrevi. Obrigadão, hein? Foi bem legal. Imagina! Você tem voz de locutora mesmo. Né? Ciências. Olá, jovem ouvinte. Eu sou Arthur Magalhães, professor de ciências, falando diretamente de Florianópolis, Santa Catarina. No episódio de hoje falaremos sobre a energia nas reações químicas, e para isso trouxemos uma convidada especial. Hoje estou conversando com a Larissa Souza, que é bacharela, tecnóloga e licenciada em Química e especialista em Educação. Atualmente ela trabalha em 2 escolas de Florianópolis, uma particular no Itacorubi e uma estadual na Barra da Lagoa. Recentemente eu trabalhei com meus alunos de 9º ano as reações químicas. Uma das dúvidas mais frequentes que eles tiveram eram sobre as reações endotérmicas e as exotérmicas. Convidei a Larissa, que tem mais experiência nisso do que eu, para nos ajudar a desvendar esses nomes, que quase sempre são muito complicados, e entender melhor também sobre a transformação da matéria e sua relação com a energia. Bom, primeiramente eu queria agradecer a participação da Larissa, por ela ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Olá, Arthur. Olá a todos. Desde já agradeço a participação. É um grande prazer estar aqui, né? E espero poder auxiliar um pouquinho esse importante, né, esse importante conhecimento no ramo da química, principalmente aplicada aos conteúdos do nosso dia a dia. Bom, Larissa, para começar, eu já gostaria que você explicasse para a gente o que caracteriza uma reação química. Eu costumo sempre dizer, né, que a reação química é a transformação da matéria, mas não é uma transformação qualquer, né, é aquela que acontece no coração da matéria, onde, de maneira mais fácil para que a gente entenda, é aquela onde o retorno da matéria ao estado original é um pouco complicado, né, não é assim para acontecer do nada. Então, existe uma transformação nas moléculas. Perda de características de fatores, que a gente chama, né, de características principais, a gente não tem mais. A ausência daquelas características é o que realmente identifica uma reação química acontecendo. Então não é, por exemplo, que nem a água congelando que dá para depois eu derreter facilmente, né? De forma nenhuma, é isso mesmo. E quais são os sinais de que uma reação química ocorreu? Como é que a gente pode ter assim, evidências de que isso foi uma reação química que ocorreu aqui? A mudança das propriedades específicas é uma das características que a gente consegue identificar com facilidade. Como assim, né? Mudança de característica como, por exemplo, o cheiro, a cor, né? São identificadores usuais. A gente pode utilizar os nossos sentidos para conseguir identificar. Ah, beleza. E o que é a energia do ponto de vista da química? A gente sabe que energia nas ciências da natureza ela é um conceito importante, central, e que às vezes na química, na física e na biologia ela vai ter algumas definições mais próprias. Mas e na química? O que é a energia e como ela se relaciona com as reações químicas? É bem interessante a questão energética quando a gente pensa lá dentro do contexto da química, viu, Arthur? Por quê? A energia, ela altera a matéria de diversas maneiras. E falar em alteração da matéria, a gente passa por aquilo que a gente acabou de comentar. A transformação dessa matéria a ponto de alterar as propriedades específicas é uma das características, né? É uma importância, é de relevância a gente ressaltar a energia. Então, a energia de várias maneiras, né? De várias formas, como, por exemplo, a energia elétrica alterando um material, nas reações eletroquímicas, né? Que são as reações que fazem aí algumas aplicações importantes dentro da indústria, né? A gente tem aí, por exemplo, materiais que são feitos, né, a partir desses tipos de reações, como também, por exemplo, a energia calorífica, né? O próprio calor alterando a matéria, degradando a matéria, é uma outra forma da energia aplicada e mudando as características daquele material, as propriedades específicas.
E a energia ela pode também dar início a uma reação química. Você pode dar um exemplo mais prático de como que uma energia ela inicia uma reação química? De forma bem fácil, inclusive, Arthur, do nosso dia a dia, a gente consegue esse pontapé inicial para que as reações ocorram na cozinha. Quando a gente vai cozer um alimento, né, a gente vai fazer um bolo, coloca lá dentro do forno e esse bolo ele assa. Muda-se completamente as características da massa que a gente coloca lá dentro da nossa forma e quando a gente tem o bolo ao final cozido. Né? Então, é uma das características, é uma das formas que a energia ela age para dar o pontapé inicial para essa reação acontecer. E já puxando a sardinha um pouco aqui para minha área também, e é por isso que a gente coloca alimentos na geladeira e no freezer, que é para que as reações químicas que ocorrem dentro dos micro-organismos, das bactérias e dos fungos, não aconteça de forma tão acelerada e os alimentos permaneçam em boas condições por mais tempo. Exatamente, processo contrário, né? Ele também evita com que essa reação comece. Legal. Falando sobre condições para uma reação química ocorrer, eu queria entender melhor, eu queria que também você explicasse para os nossos estudantes e nossos ouvintes, quais são as condições para uma reação química acontecer. Basta eu ter as substâncias reagentes no mesmo local? Existe uma quantidade mínima de moléculas para que ela ocorra? Com certeza, Arthur, tem uma série de fatores. Realmente não é só colocar as moléculas em conjunto e esperar que a reação ocorra espontaneamente. Existem reações que são lentas, a gente precisa proporcionar um meio eficiente para que essa reação ocorra. Então, sim, existem vários fatores. Eu até comentei ali contigo antes, né? O calor, né? A gente tem aí a superfície de contato, uma quantidade mínima para que esses reagentes, eles de fato coincidam, né? As moléculas entrem em contato, a superfície de contato, que é o que a gente chama aí para proporcionar esse contato efetivo de uma molécula com outra, a facilitação das energias em contato com essa reação. Então, por exemplo, o calor que a gente estava comentando, né, prevê que essa reação aconteça também de maneira mais fácil e mais eficiente, né? O fermento, no caso do bolo, ele pode até agir para que a massa cresça, mas se você colocar no forno, essa reação ela vai ser otimizada. Você falou sobre superfície de contato, e esse é um conceito, é uma ideia muito importante na química, na biologia também. Detalhe um pouquinho melhor sobre a superfície de contato para, de repente, nossos ouvintes que ainda não estão acostumados com isso. É bem fácil também da gente exemplificar no dia a dia, né? A superfície de contato é justamente o contato da molécula com a outra para que a reação ela possa ocorrer. Então, de fato, é o choque entre uma e outra. Se a gente colocar isso na prática, a gente tem aí os comprimidos efervescentes para ajudar, né? Eles, se a gente coloca ele dentro de um copo com água, por exemplo, inteiro, a gente sabe que essa superfície de contato, ela é menor. Por quê? O comprimido, ele está em uma região pequena e esse copo com água, ele vai atingir somente a parte externa dessa superfície, desse comprimido. Ao passo que se a gente pegar esse comprimido efervescente e picar, macerar ele vai acabar ocupando toda a área do copo, toda a borda do copo, né, com essa água. Então, a superfície de contato, ela é maior, ele vai se espalhar de maneira mais eficiente. Isso faz com que esse comprimido entre em reação com essa água e faça essa reação acontecer bem mais rápido. E um teste que nossos ouvintes podem fazer também para verificar isso ao fazer um purê de batatas, se você coloca as batatas inteiras para cozinhar ou se você pica elas, vê qual que vai ficar pronto mais rápido. Exatamente, também é uma maneira. E sobre a questão da quantidade mínima de substância ou de moléculas para acontecer uma reação, teve um aluno que queria saber se existe uma quantidade mínima. Então, Arthur, existe sim. De fato, em um meio reacional, onde a gente sabe que as moléculas, os átomos, eles são muito pequenos, se a gente não tiver uma quantidade suficiente, um átomo pode não encontrar com outro para que ocorra a reação, né? Para que exista a junção e forme uma nova molécula, ou mesmo exista a troca entre os elementos de várias moléculas. Mesma coisa a gente pensar numa rodovia, né? Uma rodovia com vários carros e uma rodovia com poucos carros. A ideia de uma rodovia mais movimentada, a chance de acidentes é maior.
Uma rodovia com menos movimento, a gente tem aí a chance de acidente sendo reduzida. Ou seja, os choques efetivos que a gente chama entre as moléculas, ele é mais provável que ocorra quando existe uma concentração de moléculas e de átomos maior. Então, sim, existe uma quantidade mínima para que ela possa acontecer. Larissa, existe uma classificação para as reações químicas, que são as reações endotérmicas e as reações exotérmicas, ou exotérmicas, né? Você pode explicar cada uma delas e as diferenças? Com certeza. As reações exotérmicas são aquelas que liberam calor para o ambiente, né? Já as reações endotérmicas ocorre exatamente o contrário. São reações que necessitam de calor para acontecer. Então, a reação endotérmica, ela, de maneira geral, absorve energia e a exotérmica libera energia. Exatamente. E aí fica a dúvida. Uma reação química, ela pode ter, ao mesmo tempo, absorção de energia e liberação? Em geral, Arthur, não, né? Uma reação ela acontece, de fato, com reagentes e produtos com uma determinada característica, um determinado processo reacional que é dele, né? Existe uma tendência entre os átomos para que possa ocorrer uma nova ligação, né? A formação de algo novo. Então, em geral, as reações, elas são ou do tipo endotérmicas, necessitam desse calor para formar a ligação, ou do tipo exotérmicas. Você tocou num ponto bem interessante que é a ideia de que a energia contida nas moléculas ela é uma energia que está nas ligações químicas. Então, quando moléculas grandes rompem essas ligações químicas, ela vai liberar essa energia. Então, geralmente, reações exotérmicas, né, que liberam energia, são quebras de grandes moléculas em moléculas menores. É correto afirmar isso? Exatamente, a grande maioria das moléculas que nós temos aí dentro da tua área, né, das moléculas orgânicas, a gente consegue observar essa ideia, né, a gente tem uma grande quantidade de energia no interior da molécula, distribuída no formato de ligações, e quando ocorrem essas quebras, a gente tem a liberação dessa energia que antes estava contida nas ligações para fora. O que acontece na reação endotérmica é justamente o contrário, né? Para a formação de ligações mais complexas, ligações que são mais energéticas propriamente, nós precisamos de calor, energia externa para a formação. Bom, e aí um estudante perguntou também o seguinte: tem como eu saber se uma reação é endotérmica ou exotérmica? Então eu estou pensando nessa pergunta de duas formas. Se ele estiver observando uma reação química acontecendo, e aí tem alguns indicadores que você vai explicar, mas e se você está observando, por exemplo, a representação de uma reação química graficamente, por exemplo, pelo meio de uma equação química? A ideia da observação na prática de uma reação se torna muito simples da gente comprovar, né, se é uma reação endotérmica ou exotérmica. A sensação que tu vai ter, né, utilizando os teus sentidos mesmo, é que uma reação exotérmica, ela libera calor. Então, como você, né, é o meio externo dessa reação, você vai sentir o ambiente ao redor dela aquecer. Né? Então, a explosão, o escapamento de um carro, ele aquece no processo da reação. Então, fica fácil da gente observar. Aquela reação é uma reação exotérmica. Ao contrário, uma reação endotérmica, ela resfriaria o ambiente externo, né? Então, quando a gente tem aí, por exemplo, o gelo, né? A gente consegue sentir essa parte aí, que não seria uma reação, mas uma transição de estado. A gente sente esse resfriar, né, do ambiente, seria algo, né, uma reação endotérmica, ou seja, ela está roubando o calor do meio externo. Ao passo que, se a gente analisar graficamente, essas reações, elas têm uma simbologia, uma representação. Se a gente só está analisando ela na teoria, existe uma coisa chamada ΔH, né, que seria a variação de calor no processo. Isso aparece por meio de números, né? Uma reação que é identificada como exotérmica, ela aparece com esse ΔH, né? No caso, essa constante aí que vai aparecer, ela aparece com valor negativo. Já as reações endotérmicas, elas aparecem com valores de calor, a gente utiliza em geral quilojoules, quilocalorias para representar, aparece
aparece com valor positivo. Larissa, estamos caminhando para o final, então eu gostaria que você comentasse alguma reação química do nosso cotidiano, você já falou várias aí, né? Alguma reação química que ocorre na natureza ou no nosso corpo e comentasse se ela é endotérmica ou exotérmica. Não vale as que você já falou. Essa questão, ela é bem aplicada, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um churrasco, a gente vê lá a lenha queimando, uma vela queimando, nós temos exemplos de reações do tipo exotérmicas, né? As queimas em geral, inclusive, Arthur, em combustões, a gente chama de combustões dentro da química, né? Elas são reações genericamente exotérmicas, então são exemplos aí que a gente pode tomar de forma bem fácil, né? Eu costumo sempre dizer também e usar de exemplo o nosso corpo. A todo momento, o nosso corpo tem reações acontecendo que são do tipo exotérmicas, ou seja, o nosso corpo entra em contato com o alimento ele faz algumas reações dentro do nosso corpo e ele passa a liberar calor para que a gente consiga manter a nossa temperatura corporal, né? Então são reações que acabam liberando calor. Das endotérmicas que a gente pode citar, então, seria a fotossíntese em si, né? As reações que acontecem aí para as plantas absorverem energia, né? Sob formato de luz. Larissa, gostaria de agradecer imensamente sua presença, por ter topado participar, dividir seu conhecimento, me ajudar, porque eu aprendi algumas coisas aqui também, né? Fiquei mais seguro para falar sobre esse conteúdo com meus alunos e me ajudar a responder as dúvidas deles também. Espero que você tenha gostado e que possa voltar mais vezes. Eu que agradeço, Arthur, e sempre que tiver aí a oportunidade e puder participar, né, quiser me convidar aí, eu vou agradecer bastante e tomara que o pessoal goste também. Este foi mais um episódio do Ouvir Ciências, um programa de podcast voltado para ensino e divulgação científica na educação básica. Eu sou Arthur Magalhães e nos vemos no próximo episódio. Até mais, jovem!